E esse texto aqui é interessante para os pais atribulados que estão aqui nessa noite. Talvez haja aqui um pai que esteja atribulado, que esteja sofrendo, não necessariamente sendo perseguido por um filho, mas sofrendo por causa de um filho, sofrendo por um problema que está enfrentando em casa, sofrendo por alguma dificuldade que alcançou a sua família. Pais aflitos, corram para Deus. Pais atribulados, corram para Deus. Peçam a proteção de Deus. Aqui está um pai que se voltou para o seu Pai Celestial. No versículo 1 ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, Senhor. Muitos se levantaram contra mim. Senhor, ele está falando com Deus. A opinião pública não valoriza oração. Se eu chegar para um repórter e falar: olha, eu creio, como nós cantamos aqui hoje, no poder da oração, ele vai rir de mim. Se eu chegar na televisão para dar uma entrevista e dizer: olha, eu creio no poder da oração, eu creio que a oração faz com que o coração de Deus seja tocado e Deus mude as coisas, eles vão rir de mim. Isso já acontecia nesse tempo. Davi sabe que a opinião pública não considera oração, por isso que no versículo 2 ele diz: muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Como que dizendo, ele está falando com Deus, mas Deus não vai resolver o problema dele não. Não adianta orar, não adianta clamar, não adianta pedir ajuda de Deus, porque Deus não vai resolver o seu problema não. É isso que o diabo quer fazer com você, meu irmão. Você diz assim: olha, eu vou orar, eu vou pedir a bênção de Deus. Eles vão rir de você dizendo: não adianta. Para que orar? Você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa por conta própria. Deus não tem resposta para você não. Tem sim, meu irmão. Aleluia que Ele tem. Então o texto diz que Davi viu o Senhor como seu escudo e como sua proteção. E no versículo 3 ele vai dizer: mas tu, Senhor. Olha querido, a oração de um homem que confia em Deus. Ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Ele diz: Senhor, o Senhor é a minha proteção, o Senhor cuida de mim, o Senhor está zelando por mim. Sabe por que é que alguns oram e recebem o que pedem a Deus? Porque creem. E você sabe que há muitas pessoas que estão orando e nunca recebem nada? Porque não creem no poder da oração. Se você quiser receber aquilo que você está pedindo a Deus de maneira legítima, você tem que crer no poder da oração. Em segundo lugar, Davi descobriu que Deus responde oração. Ele descobriu isso. Então no versículo 4 ele vai dizer assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele descobriu que Deus responde oração, queridos. Você crê nisso? Você crê que Deus pode responder a sua oração? Você crê, adolescente, que Deus responde a sua oração? Você que está pedindo um namorado? Aliás, acho que ninguém está querendo namorado aqui. Se você está pedindo um namorado a Deus, não sei se está na hora de namorar, mas se você está pedindo, comece com Deus, está bem? Está bem? Não fique escolhendo de acordo com a sua vontade, de acordo com a beleza, de acordo com aquilo que você entende que é melhor. Pergunte a Deus quem, quando, como, por quê? Porque Deus responde oração.
Os que oram se encontram em boa companhia, porque se encontram na companhia de Deus. A Bíblia mostra dezenas de exemplos de homens que oraram e receberam resposta. Quando Moisés orou à beira do Mar Vermelho, às margens do Mar Vermelho, Deus abriu o mar. Quando Josué orou diante das muralhas de Jericó, as muralhas caíram. Quando Daniel foi julgado na cova dos leões, ele orou e os leões não puderam comê-lo e não lhe fizeram mal. Quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos, eles oraram, eles estavam amarrados, eles estavam acorrentados, e eles oraram, eles louvaram, eles cantaram e foram libertos da prisão, porque Deus ouve oração, queridos. Deus ouve orações. Por isso eu quero desafiar você nessa noite, continue orando. Está com problema na família? Está com problema no casamento? Está com problema de enfermidade? Está com problema no trabalho? Está com alguma dificuldade na sua vida? Continue orando e clamando ao Senhor, que no tempo certo Ele vai responder você. Em terceiro e último lugar, a oração de Davi trouxe proteção e trouxe paz. E sabe o que ele vai dizer no versículo 5? Ele vai dizer, vê se você pode dizer isso: eu me deito e durmo. Eu conheço muita gente que diz, eu me deito e não durmo. Eu conheço muita gente que diz, pastor, eu me deito e me levanto. Eu me deito e me levanto porque eu não consigo conciliar o sono. Ou eu conheço outros que dizem, pastor, eu me deito e só durmo porque eu tenho que tomar remédio para dormir. Mas Davi diz, eu me deito e durmo, sem Lexotan, sem calmante. E ele vai dizer por que é que ele faz isso. Eu me deito e durmo. E depois faz o quê? Eu acordo, por quê? Porque o Senhor me sustenta. A paz veio como resultado da oração, querido. Eu vou dizer uma coisa para você aqui agora, que o melhor remédio para você dormir, sabe qual que é? Oração. Se você se deitar meia-noite, ou 11 horas, ou 1 hora da manhã, ou 2 horas, seja que hora que for, e você está lá na cama, e não dorme, e rola para lá, e rola para cá, e não dorme, sabe o que você vai fazer? Ore. Levante-se da sua cama, vá para algum lugar, ajoelhe-se, fique ali meia hora orando. Eu duvido que você não vai dormir. E volte e vai dormir. Vai dormir. Alguns vão ligar a televisão, vão ver filme, vão ver um vídeo, vão para o computador. Não, vai orar. Vai orar. Davi reclinou a cabeça no colo de Deus e dormiu feliz debaixo das asas da providência, em segurança. E logo os seus temores desapareceram. Ele não tinha mais medo nenhum. Ele não tinha medo do filho, ele não tinha medo dos inimigos. E no versículo 6 ele vai dizer, eu não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim. Você pensou a multidão de 10 mil pessoas contra você? Ele diz, eu não tenho medo de 10 mil, porque Deus está me rodeando. Ele está dizendo o seguinte, não importa o tamanho do meu problema, Deus é maior do que eles. Eu vi outro dia num caminhão uma frase que eu nem parei para analisar muito, mas achei interessante a frase. A frase está escrito o seguinte, não fale para Deus sobre o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não existe problema para Deus, não, queridos. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer dificuldade. Deus é maior do que qualquer crise. Não importa o tamanho da sua crise, creia em Deus, confie em Deus,
busque a proteção de Deus, e Deus vai cercar você com o amor dEle e com a graça dEle. Ele cuida de nós, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. E no Salmo 37, versículo 5, esse mesmo salmista vai dizer o seguinte: entrega, vamos dizer juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Vamos mais uma vez? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Nesta hora, com esse sentimento de confiança nesse Deus poderoso, que mandou Jesus aqui, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E vamos fazer isso com muita reverência e com muita alegria. O pastor Eliomar estará nos liderando nesta hora, nesse momento tão especial, na presença do Senhor, na celebração da ceia. Estaremos nesse instante participando de um momento tão sublime da Igreja de Cristo Jesus, que se refere ao memorial da ceia do Senhor. Nesse instante, auxiliado por nossos irmãos diáconos, estaremos participando da distribuição dos elementos da ceia. Estamos louvando o Senhor, cantando o hino Rica Promessa.
No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, narra para nós a ceia celebrada por Cristo Jesus, a partir do verso de número 26, dizendo que todos comiam juntos, estavam participando daquela ceia. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando também o cálice, deu graças a Deus e deu aos discípulos, dizendo: bebei também dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. No livro de Coríntios, capítulo 11, verso 28, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, tome do cálice, beba e coma do pão. Nós somos todos convidados a participar da ceia do Senhor. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Isso nos faz ser um em Cristo Jesus. Vamos orar a Deus, agradecendo pelo pão e depois também agradecendo pelo vinho, louvando a Deus nesta hora. Oraremos com nosso irmão diácono, irmão Delane, agradecendo o pão que vamos sorver. Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, e estamos aqui reunidos, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos conduziu até este local. E agora, Pai, quando estamos rememorando aquele fato tão importante na vida da humanidade e na nossa vida, nós te agradecemos, Pai, por teu Filho amado, Jesus Cristo, que deu o seu corpo para ser sacrificado em nosso lugar. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome do teu Filho amado, nós oramos. Amém. Comamos todos em memória de Jesus. Nosso irmão diácono Samuel Santana vai estar louvando a Deus também pelo elemento